Bom dia, querido irmão, querida irmã em Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado que o Senhor preparou especialmente para você nesta manhã. Hoje eu quero te convidar para algo extraordinário. Começar este dia com a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4. Quantas vezes você acordou com o coração apertado, com a mente cheia de preocupações, sentindo que o peso do mundo está sobre os seus ombros? Quantas manhãs começaram com ansiedade, batendo à porta do seu coração antes mesmo de você sair da cama? Meu irmão, minha irmã, hoje isso vai mudar. Filipenses capítulo 4 não é apenas um texto bonito da Bíblia, é uma receita divina para viver em paz verdadeira, mesmo quando tudo ao redor parece caos. Quando Paulo escreveu estas palavras, ele estava preso, acorrentado, sem saber se veria o amanhã, e ainda assim transbordava de alegria e paz. E, se ele pôde experimentar essa paz na prisão, imagine o que Deus pode fazer por você hoje, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Eu te convido a ficar comigo até o final desta oração, porque algo poderoso vai acontecer no teu coração. Escreve nos comentários, paz de Deus sobre mim, e vamos juntos formar uma corrente de fé nesta manhã. Prepare o teu coração, porque a presença do Senhor vai inundar cada canto da tua alma agora mesmo. O capítulo 4 de Filipenses é como um abraço paterno de Deus para a nossa alma cansada. Quando Paulo nos diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, ele não está falando de uma alegria superficial que depende das circunstâncias. Ele está revelando um segredo profundo. A alegria verdadeira vem de estar conectado com Deus, não de ter uma vida perfeita. Quantas vezes acordamos olhando apenas para os problemas, esquecendo que temos um Pai que cuida de cada detalhe? O apóstolo continua dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, e isso parece impossível no mundo em que vivemos, cheio de contas para pagar, relacionamentos complicados, saúde frágil, futuro incerto. Mas então vem a chave de ouro, em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. Percebe a profundidade disso? Deus não está pedindo que você finja que os problemas não existem. Ele está te convidando a trazer cada ansiedade, cada medo, cada preocupação diretamente para Ele nesta manhã. E quando fazemos isso com gratidão, reconhecendo que Ele já nos deu tanto, algo sobrenatural acontece. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta paz não é algo que você conquista com esforço. É um presente que Deus coloca como sentinela sobre o teu coração, quando você se entrega a Ele em oração. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus de toda paz e consolação, nós vimos diante de Ti nesta manhã com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Senhor, quantos de nós acordamos hoje carregando fardos que não nos pertencem, preocupações que roubam nossa alegria, ansiedades que perturbam nossa alma? Pai, neste momento sagrado, nós escolhemos obedecer a Tua palavra, que nos manda não andar ansiosos por coisa alguma.
Reconhecemos que sozinhos somos fracos, mas em Ti encontramos força. Senhor Jesus, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração agora mesmo. Conheces os seus medos secretos, as lágrimas escondidas, as batalhas silenciosas que ninguém vê. Tu sabes daquele problema financeiro que tira o sono, daquela situação de saúde que preocupa, daquele relacionamento que está quebrado. Pai, nós trazemos tudo isso diante do Teu trono nesta manhã. Cada preocupação, cada angústia, cada medo, nós depositamos aos Teus pés agora. Senhor, ensina-nos a nos regozijar sempre em Ti, não nas circunstâncias, mas em quem Tu és. Tu és o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez cair as muralhas de Jericó, que ressuscitou Lázaro do túmulo. Pai Celestial, nós declaramos nesta manhã que a Tua paz vai guardar nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Aquela paz que excede todo o entendimento, que não depende de ter tudo resolvido, mas de confiar em quem resolve tudo. Senhor, há pessoas ouvindo agora que estão enfrentando diagnósticos difíceis, resultados de exames que assustam, tratamentos que cansam o corpo. Pai, derrama sobre eles a Tua paz, que acalma a tempestade interior, que mesmo diante da incerteza médica, eles sintam a certeza da Tua presença. Toca cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo deles com o Teu poder curador. Senhor Jesus, sabemos que pela Tua chaga fomos sarados. Reivindicamos essa promessa agora sobre cada enfermo. Pai, há pessoas que acordaram hoje sem saber como vão pagar as contas deste mês. O aluguel está atrasado, a geladeira está vazia, as dívidas parecem uma montanha impossível de escalar. Senhor, Tu que multiplicas pães e peixes, multiplica também os recursos deles. Abre portas de trabalho, envia oportunidades inesperadas, toca o coração de pessoas para ajudar. Que eles experimentem a provisão sobrenatural que vem das Tuas mãos. Deus de misericórdia, nós oramos pelos casamentos que estão em crise nesta manhã. Pelos cônjuges que mal se falam, que dormem no mesmo quarto, mas vivem em mundos diferentes, que perderam a esperança de que as coisas podem melhorar. Senhor, restaura o amor que esfriou, reavivia a paixão que morreu, reconstrói a confiança que foi quebrada. Ensina-os a se perdoarem como Tu nos perdoas. Dá sabedoria para conversarem com respeito, paciência para se ouvirem com atenção, humildade para reconhecerem os próprios erros. Pai, salva os casamentos que estão à beira do divórcio. Mostra a cada cônjuge que vale a pena lutar, que vale a pena recomeçar, que contigo todas as coisas são possíveis. Senhor, oramos pelos filhos rebeldes que partiram o coração dos pais. Aqueles que escolheram caminhos perigosos, que se afastaram da fé, que trocaram os valores do lar pelas ilusões do mundo. Pai, vai atrás deles onde quer que estejam. Toca seus corações de forma que não possam resistir. Traz convicção de pecado, desejo de mudança, saudade de casa. Protege-os de acidentes, vícios, más companhias, decisões fatais. E aos pais que sofrem em silêncio, dá esperança para continuar orando, fé para continuar crendo, paz para continuar confiando. Pai amado, nós oramos pelos nossos empregos e carreiras nesta manhã. Por aqueles que vão enfrentar hoje um ambiente de trabalho tóxico, cheio de intrigas, fofocas, injustiças. Senhor, seja o escudo deles contra toda maldade. Fecha a boca dos que falam mal, frustra os planos dos que tramam o mal, exalta os que fazem o bem. Que eles sejam luz naquele ambiente escuro, sal que preserva o que é bom. Dá-lhes sabedoria para lidarem com chefes difíceis, colegas invejosos, subordinados desrespeitosos. Que eles trabalhem como se estivessem trabalhando para Ti, não para homens. Senhor,
Há pessoas desempregadas ouvindo agora que enviaram dezenas de currículos sem resposta, que foram a inúmeras entrevistas sem sucesso. Pai, abre hoje a porta certa no tempo certo. Conecta-os com as pessoas certas, guia-os para as oportunidades certas, que este seja o dia do milagre do emprego para alguém. Senhor Jesus, oramos pelos estudantes que vão fazer provas importantes hoje. Dá-lhes memória para lembrar o que estudaram, clareza mental para entender as questões, paz para não se deixarem dominar pelo nervosismo, que se saiam muito melhor do que esperavam. Deus Todo-Poderoso, nós oramos pela proteção física de cada pessoa nesta manhã. Manda teus anjos para irem adiante deles no caminho, atrás deles para guardarem suas costas, ao lado deles para não tropeçarem. Livra-os de acidentes de trânsito, assaltos, violência, qualquer tipo de mal. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Senhor, protege também as nossas casas. Que sejam refúgios de paz, fortalezas de oração, santuários de amor. Expulsa toda presença maligna que tente entrar. Destrói toda maldição lançada contra nossos lares. Quebra toda palavra negativa pronunciada contra nossas famílias. Pai, coloca anjos nas portas, nas janelas, nos quartos, em cada cômodo. Que nossas casas sejam lugares onde o Espírito Santo habita e reina. Senhor, oramos pelas nossas crianças que vão para a escola hoje. Protege-as de bullying, de más influências, de conteúdos impróprios. Dá aos professores sabedoria para ensinar e paciência para lidar com cada aluno. Que nossas crianças sejam testemunhas do teu amor, mesmo em idade tenra. Guarda suas mentes de tudo que não vem de ti. Pai Celestial, nós oramos pelos idosos que se sentem sozinhos, esquecidos, inúteis. Senhor, mostra a eles que ainda têm muito valor, que a sabedoria deles é preciosa, que a oração deles é poderosa. Levanta filhos e netos que os visitem, que os honrem, que aprendam com eles. Dá-lhes saúde para aproveitarem os anos que lhes restam. Alivia as dores do corpo envelhecido, traz lucidez para a mente que às vezes falha. Senhor Jesus, oramos pelos jovens que estão confusos sobre o futuro. Não sabem que carreira seguir, com quem casar, onde morar, como servir a Deus. Pai, dá-lhes direção clara. Fala ao coração deles de forma que não tenham dúvidas. Livra-os das pressões do mundo que os empurram para caminhos contrários à tua vontade. Guarda-os da imoralidade sexual, das drogas, do álcool, de tudo que destrói. Usa-os poderosamente para a tua glória. Senhor, há pessoas ouvindo agora que lutam contra vícios. Vícios de substâncias, de pornografia, de jogos, de comida, de relacionamentos tóxicos. Pai, quebra essas cadeias agora, em nome de Jesus. Dá-lhes poder para vencerem a tentação, força para dizerem não, coragem para buscarem ajuda. Deus de compaixão, nós oramos pelos que estão de luto nesta manhã. Perderam alguém amado recentemente e a dor parece insuportável. A casa está vazia, o silêncio dói, as lembranças machucam. Senhor, consola-os como só Tu podes consolar. Seu abraço que eles tanto precisam, a presença que preenche o vazio, a esperança que sustenta nos dias difíceis. Lembra-os de que a separação é temporária, que haverá reencontro no céu, que a morte não tem a última palavra. Pai, oramos pelos que lutam contra a depressão e a ansiedade. Aqueles que acordam sem vontade de viver, que carregam um peso invisível, mas real, que sorriem por fora, mas choram por dentro. Senhor, cura as feridas emocionais profundas, traz à tona as raízes dos traumas para que sejam arrancadas. Liberta-os de pensamentos suicidas, de desespero paralisante, de medo irracional. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que dias melhores virão, que Tu tens planos de esperança para eles. Senhor Jesus,
oramos pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Dá-lhes sabedoria para diagnosticarem corretamente, habilidade para tratarem eficazmente, compaixão para cuidarem humanamente. Protege-os de doenças, de processos injustos, de esgotamento físico e emocional. Pai amado, nós oramos pelos missionários que estão em campos difíceis, aqueles que deixaram conforto, família, segurança para levarem o Evangelho a lugares perigosos. Senhor, sustenta-os financeiramente, protege-os fisicamente, encoraja-os emocionalmente, usa-os poderosamente, que vejam frutos do seu trabalho, que não desanimem diante das dificuldades, que sintam que não estão sozinhos. Levanta mais obreiros para a seara que é grande. Pai, oramos pelos pastores e líderes espirituais. Eles enfrentam batalhas que o rebanho nem imagina, carregam fardos pesados, lidam com críticas constantes. Senhor, fortalece-os quando estão fracos, anima-os quando estão desanimados, sustenta-os quando querem desistir. Protege seus casamentos, suas famílias, sua saúde. Dá-lhes palavras frescas para pregarem, visão clara para liderarem, amor genuíno para pastorearem. Senhor, oramos pelas igrejas que estão divididas por conflitos, brigas de ego, disputas de poder, diferenças doutrinárias que viraram motivo de separação. Pai, traz reconciliação. Ensina-nos que a unidade é mais importante que ter razão, que o amor cobre multidão de pecados, que somos todos membros do mesmo corpo. Deus de justiça, nós oramos pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Irmãos e irmãs que são presos, torturados, mortos simplesmente por amarem a Jesus. Senhor, dá-lhes coragem sobrenatural para não negarem o teu nome. Conforta as famílias que sofrem junto. Levanta governantes que respeitem a liberdade religiosa. Vinga o sangue dos mártires. Senhor Jesus, oramos pelos que estão presos injustamente, acusados de crimes que não cometeram, condenados por sistemas corruptos, esquecidos em celas imundas. Pai, faz justiça para eles. Traz à luz a verdade que foi escondida. Abre portas de prisões como fizeste com Pedro e Paulo. E para aqueles que estão presos justamente por crimes que realmente cometeram, traz arrependimento verdadeiro, mudança genuína, oportunidade de recomeço. Pai, oramos pelos governantes do nosso país. Dá-lhes sabedoria para governarem com justiça, honestidade para administrarem os recursos públicos, compaixão para cuidarem dos mais pobres. Frustra os planos dos corruptos, expõe os esquemas dos desonestos, remove do poder os que fazem o mal. Levanta líderes segundo o teu coração. Pai Celestial, nós oramos pela nossa saúde mental nesta manhã. Vivemos em um mundo que nos bombardeia com informações, que nos cobra produtividade constante, que nos compara com todos o tempo todo. Senhor, ensina-nos a desacelerar, a descansar de verdade, a cuidar da nossa mente como cuidamos do corpo. Livra-nos da síndrome do impostor, da necessidade de aprovação, do medo de fracassar. Mostra-nos que o nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos em Ti. Senhor, oramos pelos nossos relacionamentos familiares. Pais e filhos que não se entendem, irmãos que não se falam, parentes que guardam mágoas antigas. Pai, cura essas feridas de família, traz perdão onde há ressentimento, restauração onde há ruptura, amor onde há indiferença. Que nossas famílias sejam testemunho do Teu poder transformador. Senhor Jesus, oramos pelas mulheres grávidas, protege cada bebê que está sendo gerado. Dá às mães gestações saudáveis, partos seguros, bebês perfeitos. Livra-as de complicações, de doenças, de qualquer problema. Que cada criança nasça no tempo certo, com saúde plena, para cumprir o propósito que tens para a sua vida. Deus provedor,
nós oramos pelos que têm negócios próprios. Pequenos empreendedores que lutam para manter as portas abertas, que enfrentam concorrência desleal, impostos abusivos, clientes inadimplentes. Senhor, multiplica os clientes deles, aumenta as vendas, melhora os lucros, dá-lhes criatividade para inovarem, sabedoria para administrarem, favor com fornecedores e clientes, que os negócios deles prosperem de forma que glorifique o teu nome. Pai, oramos pelos agricultores e pecuaristas. Manda chuva na medida certa, sol na hora certa, clima favorável para as colheitas. Protege as plantações de pragas, os animais de doenças, as propriedades de desastres naturais. Que haja fartura de alimento para todos. Senhor, oramos pelos professores que enfrentam salas superlotadas, salários baixos, alunos desinteressados, pais omissos. Dá-lhes amor pela profissão, criatividade para ensinar, paciência para lidar com dificuldades, que vejam frutos do seu trabalho na vida dos alunos. Valoriza essa profissão tão importante e tão desvalorizada. Pai amado, nós oramos pelos que trabalham na área de segurança pública, policiais, bombeiros, agentes penitenciários que arriscam a vida todos os dias. Senhor, protege-os de criminosos, de acidentes, de emboscadas. Dá-lhes discernimento para agirem com justiça, coragem para enfrentarem o perigo, integridade para não se corromperem. Livra-os do estresse pós-traumático, da insensibilidade emocional, da desconfiança generalizada. Que voltem em segurança para suas famílias todos os dias. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham na saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas que ouvem dores profundas, que carregam histórias pesadas, que lidam com situações extremas. Pai, protege a mente e o coração deles. Dá-lhes sabedoria para ajudarem efetivamente, compaixão para acolherem com amor, limites para não se deixarem consumir, que também cuidem da própria saúde mental. Pai, oramos pelos dependentes químicos e suas famílias. Senhor, quebra as cadeias do vício que escravizam. Dá aos dependentes desejo genuíno de mudança, força para enfrentarem o tratamento, perseverança para não desistirem. E às famílias, dá sabedoria para ajudarem sem serem coniventes. Amor que não desiste, mas que também não aceita manipulação. Deus de milagres, nós oramos pelos que precisam de milagres financeiros urgentes. Despejo marcado, conta de luz cortada, remédio que acabou e não há dinheiro para comprar. Senhor, Tu que enviaste corvos para alimentar Elias, que multiplicaste o azeite da viúva, que fizeste Pedro achar moeda na boca do peixe, faz milagres também hoje. Envia provisão de formas inesperadas, toca corações para ajudarem, abre portas que pareciam fechadas. Que até o fim deste dia, alguém testemunhe que Deus proveu sobrenaturalmente. Pai, oramos pelos casais que tentam ter filhos há anos sem sucesso. Os tratamentos caros que não funcionaram, os diagnósticos desanimadores, a dor de ver outros engravidarem facilmente. Senhor, abre ventres que estão fechados, cura problemas de fertilidade, faz milagres de concepção. E enquanto esperam, sustenta a esperança deles, fortalece o casamento deles, guarda o coração deles da amargura. Senhor, oramos pelos que perderam tudo em desastres naturais, enchentes, deslizamentos, incêndios que levaram casa, móveis, documentos, lembranças. Pai, consola-os na perda, provê moradia, alimento, roupas, tudo o que precisam recomeçar. Levanta pessoas para ajudarem generosamente. Pai Celestial, nós oramos pelos que cuidam de familiares doentes ou com deficiência, o cansaço físico de cuidar 24 horas, o desgaste emocional de ver o sofrimento, a solidão de uma rotina que poucos entendem. Senhor, renova as forças deles a cada manhã.
Manda ajuda prática, seja de familiares, amigos ou profissionais. Dá-lhes paciência quando ela acabar, amor quando estiverem irritados, esperança quando quiserem desistir. Recompensa a dedicação deles. Senhor Jesus, oramos pelos profissionais que trabalham em abrigos e orfanatos. Aqueles que cuidam de crianças abandonadas, idosos esquecidos, dependentes químicos em recuperação. Pai, dá-lhes amor genuíno por cada pessoa que cuidam. Protege-os do esgotamento, da dureza de coração, da desilusão. Provê recursos para esses lugares funcionarem com dignidade. Levanta mais voluntários, mais doadores, mais pessoas dispostas a ajudar. Pai, oramos pelos que trabalham à noite enquanto outros dormem. Enfermeiros, seguranças, motoristas, operadores. Senhor, protege-os nas madrugadas, dá-lhes energia para trabalharem, sono reparador quando descansarem, que consigam equilibrar trabalho e família, apesar dos horários difíceis. Deus de restauração, nós oramos pelos que faliram e perderam tudo. Negócios que fecharam, dívidas que ficaram, vergonha de enfrentar as pessoas. Senhor, levanta-os do chão. Mostra que fracasso não é fim, que há vida depois da queda, que Tu és Deus de recomeços. Dá-lhes sabedoria para aprenderem com os erros, coragem para tentarem de novo, favor para conseguirem crédito novamente. Que a história deles seja de restauração completa. Pai, oramos pelos que sofrem com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, condições que exigem tratamento constante e mudanças permanentes de vida. Senhor, cura-os completamente se essa for Tua vontade. Mas se a cura não vier agora, dá-lhes graça para viverem bem apesar da doença. Que consigam controlar os sintomas, que os remédios façam efeito sem efeitos colaterais graves, que tenham qualidade de vida. Senhor, oramos pelos que enfrentam processos judiciais, disputas trabalhistas, brigas de família, acusações criminais. Pai, faz justiça prevalecer. Se são inocentes, que a verdade triunfe. Se são culpados, que haja misericórdia na sentença. Dá aos juízes sabedoria para julgarem com justiça, aos advogados competência para defenderem bem. Pai amado, nós oramos pelos artistas e criativos cristãos. Músicos, escritores, pintores, atores que usam seus talentos para glorificar o Teu nome. Senhor, abre portas para eles alcançarem mais pessoas. Dá-lhes criatividade fresca, unção poderosa, oportunidades incríveis. Protege-os das armadilhas da fama, do orgulho, da vaidade, que permaneçam humildes e fiéis, independente do sucesso. Senhor Jesus, oramos pelos cientistas e pesquisadores cristãos. Aqueles que estudam a criação para entenderem melhor o Criador, que buscam curas para doenças, soluções para problemas da humanidade. Pai, dá-lhes sabedoria, criatividade, descobertas importantes, que vejam a ciência e a fé não como inimigas, mas como complementares. Usa-os para abençoarem a humanidade. Pai, oramos pelos que trabalham com tecnologia. Programadores, analistas, engenheiros de software. Senhor, dá-lhes excelência no que fazem, criatividade para inovarem, ética para usarem a tecnologia para o bem. Protege-os de serem usados para coisas que desagradam a Ti. Que desenvolvam ferramentas que abençoem vidas e espalhem o Evangelho. Deus eterno, nós oramos pelos novos convertidos. Aqueles que acabaram de entregar a vida a Jesus, que estão dando os primeiros passos na fé, que ainda têm muitas dúvidas e lutas. Senhor, fortalece a fé deles, manda pessoas maduras para discipulá-los, igrejas saudáveis para acolhê-los, recursos bons para instruí-los. Livra-os de falsas doutrinas, de legalismo sufocante, de experiências traumáticas que poderiam afastá-los de Ti. Que cresçam firmes e fortes na fé. Pai, oramos pelos que se desviaram da fé.
Aqueles que um dia te conheceram, mas se afastaram, que trocaram a verdade pela mentira, que hoje vivem longe de ti, mas no fundo sabem que precisam voltar. Senhor, traz convicção de pecado, saudade da tua presença, desejo de retornar. Prepara o coração da igreja para recebê-los sem julgamento. Que experimentem a alegria do filho pródigo voltando para casa. Senhor, oramos pelos que nunca ouviram o Evangelho. Bilhões de pessoas em nações fechadas, tribos isoladas, lugares onde o nome de Jesus nunca foi pregado. Pai, manda obreiros, abre portas que parecem impossíveis, fala em sonhos e visões, faz o Evangelho chegar até os confins da terra. Apressa a volta de Jesus. Pai Celestial, nós oramos pela nossa própria vida de oração. Confessamos que muitas vezes oramos pouco, oramos com pressa, oramos sem fé. Senhor, ensina-nos a orar como Jesus ensinou os discípulos. Dá-nos fome de oração, disciplina para separar tempo, fé para crer que Tu ouves e respondes. Que a oração não seja obrigação, mas prazer, não seja rotina, mas relacionamento. Senhor Jesus, oramos pela nossa vida de leitura da Bíblia. Perdoa-nos por deixarmos Tua palavra fechada, por lermos sem entender, por conhecermos mais do mundo que das Escrituras. Dá-nos amor pela Bíblia, entendimento quando lermos, memória para guardarmos, obediência para praticarmos. Que Tua palavra habite ricamente em nós. Pai, oramos pela nossa vida de testemunho. Quantas vezes tivemos oportunidade de falar de Ti e ficamos calados por medo ou vergonha? Senhor, dá-nos coragem para testemunharmos, sabedoria para falarmos na hora certa, amor genuíno pelas almas perdidas. Que nossa vida seja um sermão vivo que aponte para Ti. Usa-nos para ganharmos almas para o Teu reino. Deus de toda graça, nós oramos pelos que enfrentam preconceito e discriminação. Por causa da cor da pele, da origem, da condição social, da aparência física. Senhor, consola os que sofrem injustiças. Muda o coração dos preconceituosos. Ensina-nos que todos fomos criados à Tua imagem, que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos somos um em Cristo Jesus. Que aprendamos a amar como Tu amas, sem fazer acepção de pessoas. Pai, oramos pelos refugiados e imigrantes, pessoas que fugiram de guerras, perseguições, miséria, buscando uma vida melhor em terras estranhas. Senhor, protege-os nas viagens perigosas, abre portas em novos países, levanta pessoas para ajudá-los, dá-lhes oportunidades de recomeçar com dignidade e ensina-nos a acolhê-los como Tu nos ordenas na Tua palavra. Senhor Jesus, oramos pelos que sofrem com transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, pessoas que têm uma relação doentia com a comida, que se veem de forma distorcida no espelho, que colocam a vida em risco. Pai, cura a raiz emocional desses transtornos, restaura a autoimagem delas, ensina-as a se amarem como Tu as ama, livra-as da obsessão com o corpo perfeito. Manda ajuda profissional competente. Pai amado, nós oramos pelos que trabalham em missões de resgate, aqueles que salvam vítimas de tráfico humano, que resgatam crianças de situações de abuso, que tiram pessoas de situações de risco. Senhor, dá-lhes coragem para enfrentarem o perigo, sabedoria para planejarem bem as operações, proteção divina em cada missão, que libertem muitas vidas. Frustra os planos dos traficantes, exponha as redes criminosas, prenda os culpados. Senhor, oramos pelos que trabalham com pessoas em situação de rua, aqueles que levam comida, roupa, palavra de esperança para quem vive nas calçadas. Pai, protege-os, multiplica os recursos que distribuem, usa-os para transformar em vidas. E oramos também pelos moradores de rua. Senhor, muitos chegaram ali por circunstâncias além do controle deles.
Não os deixe desistir da vida. Abre portas de recomeço, oportunidades de trabalho, abrigos dignos. Salva-os das drogas, da violência, do frio. Pai, oramos pelos que sofrem com dores crônicas, dores nas costas, enxaquecas, fibromialgia, condições que fazem cada dia ser uma luta. Senhor, cura-os completamente. Mas enquanto a cura não vem, dá-lhes graça para suportarem, tratamentos que aliviem, esperança que sustente. Deus misericordioso, nós oramos pelos que cometeram erros graves no passado e carregam culpa até hoje. Aqueles que causaram acidentes, que machucaram pessoas, que tomaram decisões que mudaram vidas para pior. Senhor, mostra-lhes que há perdão para todo pecado confessado. Liberta-os da prisão da culpa. Ensina-os que, embora as consequências possam permanecer, a condenação foi removida na cruz. Dá-lhes oportunidade de reparar o que for possível e graça para aceitar o que não pode ser mudado. Pai, oramos pelos que trabalham no sistema prisional. Agentes que lidam com a violência diária, que enfrentam rebeliões, que veem o pior da humanidade. Senhor, protege-os física e emocionalmente. Dá-lhes sabedoria para manterem a ordem sem perderem a humanidade. Que vejam os presos não como monstros, mas como pessoas que precisam de transformação. Usa-os como instrumentos de mudança. Senhor Jesus, oramos pelos advogados e juízes cristãos, aqueles que trabalham num sistema muitas vezes corrupto, mas se mantêm íntegros. Pai, fortalece-os na tentação de se corromperem. Dá-lhes sabedoria para julgarem com justiça, coragem para denunciarem irregularidades, proteção contra retaliações. Usa-os para trazerem justiça onde há injustiça. Pai Celestial, nós oramos pelos que trabalham em hospitais psiquiátricos, médicos, enfermeiros, técnicos que cuidam de pacientes com transtornos mentais graves. Senhor, dá-lhes paciência infinita, compaixão genuína, sabedoria para tratarem adequadamente. Protege-os de agressões, de esgotamento, de insensibilidade. Que vejam cada paciente como alguém amado por Ti e oramos pelos pacientes. Senhor, toca-os com Teu poder curador. Traz lucidez onde há confusão mental, paz onde há tormento, esperança onde há desespero. Pai, oramos pelos que enfrentam processos de adoção, a burocracia cansativa, a espera que parece interminável, o medo de não serem aprovados. Senhor, acelera os processos, facilita a documentação, toca o coração dos que decidem. Que logo tenham seus filhos nos braços e prepara o coração deles e das crianças para formarem famílias lindas. Senhor, oramos pelos pais adotivos que enfrentam desafios com filhos que vieram de histórias difíceis, traumas, rejeição, problemas de comportamento. Pai, dá-lhes amor que não desiste, paciência que não acaba, sabedoria para educarem. Cura as feridas das crianças, constrói vínculos fortes, faz dessas famílias testemunho do Teu amor. Deus provedor, nós oramos pelos que trabalham em ONGs e instituições de caridade. Pessoas que dedicam a vida a ajudar os necessitados, muitas vezes sem reconhecimento ou recompensa financeira adequada. Senhor, sustenta-os, provê recursos para continuarem o trabalho, renova a motivação quando cansarem, multiplica o impacto das ações deles. Recompensa a dedicação deles. Pai, oramos pelos que perderam a fé em algum momento, mas querem voltar a crer. Decepções com igrejas, orações que pareceram não respondidas, sofrimentos que abalaram a confiança em Ti. Senhor, restaura a fé deles. Mostra-te real novamente. Cura as feridas que a religião causou. Revela que Tu és muito maior que as falhas da igreja. Dá-lhes uma nova chance de Te conhecerem de verdade.
Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham em rádios e TVs cristãs, apresentadores, produtores, técnicos que levam a palavra de Deus através dos meios de comunicação. Pai, dá-lhes criatividade, unção, alcance, que as mensagens cheguem aos corações certos no momento certo. Protege esses ministérios de escândalos, de problemas financeiros, de divisões. Usa-os poderosamente para salvarem almas e edificarem vidas. Pai amado, nós oramos pelos que enfrentam batalhas espirituais intensas, ataques de opressão, tentações violentas, dúvidas paralisantes. Senhor, reveste-os com toda a armadura de Deus. Ensina-os a resistirem ao diabo para que ele fuja. Fortalece-os na fé. Lembra-os das vitórias passadas. Mostra-lhes que maior é o que está neles do que o que está no mundo. Que vençam toda batalha em teu nome. Senhor, oramos pelos que trabalham na evangelização de crianças, professores de escola dominical, líderes de ministério infantil, contadores de histórias bíblicas. Pai, dá-lhes criatividade para ensinarem de forma que as crianças entendam e se interessem. Dá-lhes amor genuíno por cada criança. Protege-as de abusadores que tentam infiltrar-se nesses ministérios. Usa-os para formarem uma geração que ama a Jesus desde cedo. Pai, oramos pelos músicos de louvor que ministram nos cultos. Senhor, que não façam isso apenas como performance, mas como adoração verdadeira. Dá-lhes unção, humildade, excelência técnica. Que as músicas que tocam e cantam levem as pessoas à tua presença. Livra-os do orgulho, da competição, da busca por holofotes. Que sirvam para a tua glória. Pai Celestial, nós oramos pelos que enfrentam problemas de visão ou audição. Aqueles que estão perdendo a capacidade de ver ou ouvir, que dependem de aparelhos, que enfrentam limitações diárias. Senhor, cura-os completamente se essa for tua vontade. Mas se a cura não vier agora, dá-lhes recursos para viverem bem apesar das limitações, que desenvolvam outros sentidos, que tenham acesso a tratamentos e tecnologias que ajudem. Senhor, oramos pelos que trabalham com tradução da Bíblia, linguistas, tradutores, revisores que dedicam anos para levar tua palavra a povos que ainda não a têm em seu idioma. Pai, dá-lhes precisão, sabedoria, dedicação. Protege-os em campos missionários perigosos. Acelera o trabalho deles, que logo todas as línguas tenham acesso à Bíblia completa. Pai, oramos pelos que enfrentam transtornos de personalidade, borderline, bipolaridade, esquizofrenia, condições que tornam a vida extremamente difícil. Senhor, cura-os. Traz estabilidade emocional, pensamentos coerentes, comportamentos saudáveis. Dá-lhes acesso a tratamento adequado. E às famílias que convivem com essas pessoas, dá paciência, compreensão, força para não desistirem. Deus de esperança, nós oramos pelos que perderam a esperança. Aqueles que não veem mais sentido em continuar, que acham que nada vai melhorar, que estão prontos para desistir de tudo. Senhor, acende uma fagulha de esperança no coração deles. Mostra-lhes que há futuro, que há propósito, que há razões para viver. Manda pessoas para encorajá-los, circunstâncias que mostrem tua presença, sinais de que te importas. Salva-os do suicídio. Pai, oramos pelos que trabalham em linhas de prevenção ao suicídio. Voluntários que atendem ligações de pessoas em crise, que falam palavras de vida em momentos de desespero. Senhor, dá-lhes as palavras certas, sensibilidade para ouvirem o que não é dito, sabedoria para intervirem adequadamente. Usa-os para salvarem muitas vidas. Protege-os emocionalmente do peso dessas conversas. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham em asilos e casas de repouso. Cuidadores que tratam idosos com dignidade e respeito. Pai, dá-lhes paciência infinita, amor genuíno, alegria no serviço.
que vejam em cada idoso alguém precioso, com história, com valor. Protege os idosos de maus tratos, que sejam bem cuidados, respeitados, amados. Pai amado, nós oramos pelos que enfrentam questões de identidade. Pessoas confusas sobre quem são, qual é seu lugar no mundo, qual é seu propósito. Senhor, revela a eles quem são em Ti. Que encontrem identidade, não em rótulos do mundo, mas em serem Teus filhos amados. Mostra-lhes o propósito que tens para suas vidas. Dá-lhes certeza de que foram criados com intenção, que não são acidente, que há planos específicos para eles. Senhor, oramos pelos que trabalham com aconselhamento cristão. Conselheiros, mentores, discipuladores que ajudam pessoas a crescerem na fé e resolverem problemas. Pai, dá-lhes sabedoria divina, discernimento espiritual, amor genuíno, que aconselhem segundo Tua palavra, não segundo filosofias humanas. Protege-os de manipularem pessoas ou de se envolverem emocionalmente de forma inadequada. Usa-os para transformarem vidas. Pai, oramos pelos que enfrentam discriminação no trabalho por serem cristãos. Aqueles que são preteridos em promoções, ridicularizados por sua fé, pressionados a comprometerem seus valores. Senhor, dá-lhes coragem para permanecerem firmes, sabedoria para testemunharem com amor, proteção contra injustiças. Abre outras portas se necessário. Honra a fidelidade deles. Deus eterno, nós oramos pelos que trabalham em editoras cristãs, editores, designers, distribuidores que publicam livros que edificam a fé. Senhor, dá-lhes discernimento para escolherem bons conteúdos, criatividade para produzirem materiais atraentes, estratégias para alcançarem mais leitores. Que publiquem livros que transformem vidas, que ensinem verdades bíblicas, que inspirem as pessoas a viverem para Ti. Pai, oramos pelos que lutam contra a inveja, aqueles que sofrem vendo outros prosperarem, que se ressentem das bênçãos alheias, que desejam o que o outro tem. Senhor, cura essa ferida. Mostra-lhes que tens bênçãos específicas para cada um, que não precisam competir, que há suficiente graça para todos. Ensina-os a se alegrarem com as vitórias dos outros. Liberta-os dessa prisão amarga. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham em acampamentos e retiros cristãos. Coordenadores, monitores, cozinheiros que criam ambientes onde vidas são transformadas. Pai, dá-lhes criatividade, organização, amor pelas pessoas. Que cada evento seja marcado por Tua presença poderosa. Que muitos encontrem a Ti nesses lugares, que outros sejam restaurados, que todos voltem diferentes. Pai Celestial, nós oramos pelos que enfrentam solidão profunda. Pessoas que moram sozinhas, que não têm amigos próximos, que passam dias sem conversar com ninguém. Senhor, consola-os. Mostra-lhes que nunca estão sozinhos, porque Tu estás sempre presente. Mas também levanta pessoas para fazerem companhia a eles. Conecta-os com comunidades acolhedoras. Livra-os da depressão que a solidão pode trazer. Senhor, oramos pelos que trabalham em livrarias cristãs. Vendedores que indicam livros, que aconselham clientes, que oram com pessoas que entram buscando mais que um produto. Pai, dá-lhes conhecimento dos materiais que vendem, sensibilidade para perceberem as necessidades reais das pessoas, palavras certas para ministrarem. Que sejam mais que vendedores, sejam ministros. Sustenta financeiramente essas livrarias. Pai, oramos pelos que enfrentam questões de autoestima, pessoas que se acham feias, burras, incapazes, sem valor. Senhor, mostra-lhes como Tu os vês. Revela que foram criados à Tua imagem, que são obra-prima das Tuas mãos, que têm talentos e propósitos únicos. Cura as feridas que formaram essa autoimagem negativa. Reconstrói a autoestima deles sobre a verdade da Tua palavra. Deus de compaixão,
Nós oramos pelos que trabalham em centros de recuperação de dependentes químicos. Terapeutas, monitores, voluntários que ajudam pessoas a se libertarem das drogas. Senhor, dá-lhes paciência com recaídas, sabedoria para tratar em cada caso, amor que não desiste. Protege-os de violência, de manipulação, de esgotamento. Usa-os para restaurarem muitas vidas. E oramos pelos dependentes em tratamento. Pai, dá-lhes força para resistirem à tentação, coragem para enfrentarem as causas do vício, esperança de que podem vencer. Pai, oramos pelos que enfrentam problemas de sono, insônia crônica, pesadelos constantes, apneia, pessoas que não conseguem descansar adequadamente e vivem exaustas. Senhor, cura os problemas físicos que causam isso. Traz paz à mente agitada que não desliga. Ensina-os a confiarem em Ti antes de dormirem, que tenham noites de sono profundo e reparador. Senhor Jesus, oramos pelos que trabalham em ministérios de libertação. Aqueles que oram por pessoas oprimidas, que expulsam demônios, que ministram cura interior. Pai, reveste-os com Teu poder, protege-os de ataques espirituais, dá-lhes discernimento para identificarem corretamente as raízes dos problemas, que façam tudo em amor, com equilíbrio, para a Tua glória. Pai amado, nós oramos pelos que enfrentam problemas de memória, Alzheimer, demência, esquecimentos que assustam. Senhor, cura essas condições, restaura a função cerebral. Mas enquanto a cura não vem, dá graça aos que cuidam desses doentes, paciência para repetirem as mesmas coisas 1000 vezes, amor que não se irrita, força para continuarem. E aos doentes, dá momentos de lucidez, paz nos momentos de confusão. Senhor, oramos pelos que trabalham em seminários e escolas bíblicas, professores que formam futuros líderes, que ensinam teologia, que preparam obreiros. Pai, dá-lhes sabedoria para ensinarem corretamente, paixão pela palavra, amor pelos alunos, que formem líderes segundo o Teu coração, que ensinem não apenas teoria, mas vida, que sejam exemplos do que ensinam. Pai, oramos pelos que enfrentam falência moral, líderes que caíram em pecado, pessoas que traíram a confiança de outros, que destruíram reputações construídas em anos. Senhor, traz arrependimento genuíno. Mostra a gravidade do pecado, mas também a suficiência da Tua graça. Dá oportunidade de restauração se houver humildade verdadeira. E protege os que foram feridos por essas quedas. Deus de justiça, nós oramos pelos que lutam contra sistemas opressores, pessoas que enfrentam governos corruptos, leis injustas, estruturas que favorecem poucos e exploram muitos. Senhor, dá-lhes coragem para lutarem, sabedoria para agirem estrategicamente, proteção contra retaliações. Levanta mais pessoas para se juntarem a eles. Muda sistemas, transforma estruturas, traz justiça onde há opressão. Pai, oramos pelos que trabalham em ministérios de casais, conselheiros matrimoniais, palestrantes, autores que ajudam casamentos a prosperarem. Senhor, dá-lhes sabedoria prática, exemplos de casamento saudável em suas próprias vidas, amor genuíno pelos casais que aconselham, que ensinem princípios bíblicos de forma relevante, que salvem casamentos à beira do fim, que fortaleçam os que estão bem. Senhor Jesus, oramos pelos que enfrentam problemas de fertilidade masculina. Homens que descobrem que não podem gerar filhos naturalmente, que enfrentam tratamentos dolorosos, que lidam com sentimentos de inadequação. Pai, cura-os completamente. Mas se a cura não vier, dá-lhes paz para aceitarem outras formas de paternidade. Fortalece os casamentos que enfrentam essa dificuldade. Livra-os de culpa e vergonha. Pai Celestial, nós oramos pelos que trabalham em hospitais cristãos, médicos, enfermeiros, administradores que unem excelência técnica com amor cristão.
Senhor, dá-lhes recursos para oferecerem o melhor tratamento, sabedoria para administrarem bem, compaixão para tratarem cada paciente com dignidade. Que esses hospitais sejam lugares onde cura física e espiritual acontecem. Protege-os de problemas financeiros. Senhor, oramos pelos que enfrentam questões de gênero e sexualidade. Pessoas confusas, pressionadas por ideologias, bombardeadas com mensagens contraditórias. Pai, revela a verdade do teu design original. Mostra que criaste homem e mulher, que há propósito nisso, que teus caminhos são bons, mas faz isso com amor, não com condenação. Cura feridas que causaram confusão. Livra-os de manipulação ideológica. Pai, oramos pelos que trabalham em funerárias e cemitérios. Profissionais que lidam diariamente com a morte, que confortam enlutados, que cuidam dos últimos detalhes. Senhor, protege-os emocionalmente dessa exposição constante ao luto. Dá-lhes palavras de consolo, sensibilidade, para tratarem cada família com respeito, paz de espírito. Usa-os para ministrarem esperança, mesmo em momentos de dor. Deus de provisão, nós oramos pelos que enfrentam desemprego de longa duração. Meses ou anos sem conseguir trabalho, economia das reservas, sentimento de inutilidade. Senhor, abre portas hoje. Conecta-os com as oportunidades certas. Dá-lhes favor em entrevistas. Mostra-lhes possibilidades que não tinham considerado. Sustenta-os financeiramente até conseguirem emprego. Livra-os de depressão e desespero. Pai, oramos pelos que trabalham em bibliotecas cristãs, bibliotecários que organizam acervos, que ajudam pesquisadores, que preservam materiais importantes. Senhor, dá-lhes paixão pelo que fazem, conhecimento dos materiais que cuidam, visão da importância do trabalho deles, que facilitem o acesso ao conhecimento bíblico e teológico. Protege esses acervos de destruição. Senhor Jesus, oramos pelos que enfrentam crises de meia-idade. Aqueles que questionam escolhas passadas, que sentem que desperdiçaram anos, que têm medo de que seja tarde demais para mudanças. Pai, mostra-lhes que nunca é tarde para recomeçar contigo, que os melhores anos ainda podem estar por vir. Dá-lhes sabedoria para fazerem mudanças necessárias, paz para aceitarem o que não pode ser mudado. Coragem para viverem plenamente o tempo que resta. Pai amado, nós oramos pelos que trabalham em produção de filmes e séries cristãs, roteiristas, diretores, atores, produtores que usam o cinema para espalhar mensagens de fé. Senhor, dá-lhes criatividade, excelência técnica, recursos financeiros, distribuição ampla, que produzam conteúdos que alcancem milhões, que toquem corações, que levem pessoas a Ti. Protege-os de comprometerem valores para agradar o mercado. Senhor, oramos pelos que enfrentam bullying ou assédio, no trabalho, na escola, online. Pessoas humilhadas, ameaçadas, diminuídas. Pai, defende-os. Levanta autoridades que tomem providências. Dá-lhes coragem para denunciarem. Apoio de quem pode ajudar, cura das feridas emocionais e muda o coração dos agressores. Traz consequências para suas ações. Pai, oramos pelos que trabalham em rádios comunitárias cristãs, locutores, técnicos, voluntários que levam mensagens de fé para suas comunidades. Senhor, dá-lhes criatividade, recursos, alcance. Que as programações sejam relevantes, edificantes, transformadoras. Usa essas rádios para alcançarem pessoas que nunca entrariam numa igreja. Protege-as de fechamento. Multiplica o impacto delas. Deus eterno, nós oramos por esta manhã que está começando, que seja diferente de todas as outras, porque decidimos começá-la entregando tudo a Ti. Senhor, guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus,
como prometeste em Filipenses capítulo 4, que tua paz, que excede todo o entendimento, seja nossa companhia constante hoje. Ajuda-nos a nos regozijarmos sempre, a orarmos sem cessar, a darmos graças em tudo, que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas confiemos em Ti completamente. Pai, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ocupe nossos pensamentos hoje. Que rejeitemos pensamentos negativos, mentiras do inimigo, preocupações infundadas. Enche nossa mente com Tua verdade, nosso coração com Tua paz, nossa vida com Tua presença. Senhor Jesus, vai conosco neste dia, em cada compromisso, cada conversa, cada decisão, cada desafio, que sintamos que não estamos sozinhos, que Tu estás ao nosso lado, que Teu poder nos capacita, que Tua graça nos sustenta. Que terminemos este dia testemunhando que verdadeiramente a paz de Deus guardou nosso coração e nossa mente. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai de toda bondade, agradecemos, porque Tu sempre nos ouves quando clamamos a Ti. Não importa a hora, não importa o lugar, não importa quantas vezes já oramos pela mesma coisa, Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Obrigado, porque não precisamos de palavras bonitas ou orações elaboradas, apenas de corações sinceros. Obrigado porque entendeste até o que não conseguimos expressar em palavras, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, gratidão por esta manhã que nos deste, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de experimentarmos Tua bondade. Obrigado porque acordamos com saúde, porque temos um teto sobre a cabeça, porque não faltou o ar que respiramos. São bênçãos simples, mas que muitos não têm. Pai, obrigado porque mesmo quando as circunstâncias são difíceis, Tu permaneces fiel. Quando tudo ao redor parece desmoronar, Tu és a rocha firme onde podemos nos apoiar. Quando a tempestade ruge, Tu és o porto seguro, onde encontramos abrigo. Gratidão por nunca nos abandonares, por nunca desistires de nós, por sempre estares presente mesmo quando não sentimos. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício da cruz que nos deu acesso direto ao Pai. Não precisamos de intermediários humanos, não dependemos de rituais complicados. Podemos nos achegar ao trono da graça com ousadia, porque o véu foi rasgado. Que privilégio incrível poder chamar o Criador do universo de Pai. Obrigado, porque Tua graça é suficiente para cada dia. Não precisamos acumular força para o ano todo, apenas para hoje. E a cada manhã, Tuas misericórdias se renovam, Tua graça está fresca, Teu poder está disponível. Obrigado porque podemos confiar que amanhã também haverá graça, que nunca nos faltará o que precisamos. Pai, gratidão por nos ensinares a viver um dia de cada vez, a não nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. A aproveitarmos o hoje, a vivermos o presente, a encontrarmos alegria no agora. Obrigado, porque quando seguimos este princípio, a ansiedade diminui, a paz aumenta, a vida fica mais leve. Deus de amor, obrigado por Filipenses capítulo 4, que nos ensina o segredo de viver em paz. Obrigado porque Paulo não escreveu teoria, mas testou esses princípios na prisão e eles funcionaram. Se funcionaram para ele nas correntes, funcionarão para nós em nossas circunstâncias. Gratidão porque podemos nos alegrar sempre, não às vezes, não quando tudo vai bem, mas sempre. Porque a alegria não depende de circunstâncias, mas de estarmos conectados contigo. Obrigado porque não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Que alívio saber que podemos trazer cada preocupação a Ti em oração. Que liberdade entregar os fardos que nunca foram nossos para carregar. Obrigado porque quando fazemos isso,
Tua paz, que excede todo o entendimento, guarda nosso coração e nossa mente. Senhor, gratidão porque podemos viver hoje cheios de esperança. Esperança não baseada em otimismo vazio, mas em promessas firmes. Esperança que não decepciona porque vem de Ti. Obrigado porque o melhor ainda está por vir. Que esta vida não é tudo, que há eternidade esperando. Que esta esperança nos sustente em dias difíceis. Pai Celestial, obrigado porque a oração não é apenas falar, mas também ouvir. Obrigado porque falas conosco através da Tua palavra, através de circunstâncias, através de pessoas, através do Espírito Santo que habita em nós. Ensina-nos a sermos melhores ouvintes, a discernirmos Tua voz em meio a tantos ruídos, a obedecermos o que ouvirmos. Gratidão porque quando oramos, coisas acontecem. No mundo espiritual, em circunstâncias naturais, em nosso próprio coração, a oração muda situações, mas principalmente muda quem ora. Obrigado porque não oramos para um Deus distante, mas para um Pai amoroso, que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Senhor Jesus, obrigado porque podemos orar em Teu nome, não no nosso próprio mérito, mas na autoridade que nos deste. Obrigado porque quando oramos em Teu nome, é como se Tu mesmo estivesses fazendo o pedido ao Pai. Que privilégio usar Teu nome, que responsabilidade usá-lo com sabedoria. Pai, gratidão porque a oração não tem fórmula mágica. Não precisa ser longa para ser poderosa. Não precisa ser em voz alta para ser ouvida. Não precisa ser eloquente para ser eficaz. Tu ouves a oração simples da criança, tanto quanto a oração teológica do erudito. Deus de paz, obrigado porque Tua paz é diferente da paz que o mundo oferece. A paz do mundo depende de tudo estar bem. A Tua paz permanece mesmo quando tudo está errado. A paz do mundo é superficial. A Tua paz é profunda. A paz do mundo é temporária. A Tua paz é eterna. Gratidão, porque quando entregamos nossos caminhos a Ti, quando confiamos em Teu plano, quando descansamos em Tua soberania, experimentamos uma paz que não faz sentido lógico, mas que é absolutamente real. Obrigado porque esta paz guarda nosso coração como um soldado vigia uma cidade. Senhor, obrigado porque podemos viver este dia com gratidão. Gratidão não apenas pelas bênçãos, mas também pelas dificuldades que nos ensinam. Gratidão não apenas pelo que temos, mas pelo que não temos e que poderia nos destruir. Gratidão não apenas pelos pedidos respondidos, mas também pelos que foram negados para nosso bem. Obrigado porque a gratidão transforma nossa perspectiva, melhora nosso humor, fortalece nossa fé. Pai, gratidão, porque não importa o que este dia trouxer, Tu estarás conosco. Nas alegrias e nas tristezas, nos sucessos e nos fracassos, nos momentos fáceis e nos difíceis. Obrigado porque prometeste nunca nos deixar nem nos desamparar, e Tu não podes mentir. Pai amado, obrigado porque a cada manhã podemos recomeçar. Ontem passou com seus erros e acertos. Hoje é uma página em branco, onde podemos escrever uma história melhor. Obrigado porque não estamos presos ao passado, porque podemos aprender com ele, mas não precisamos viver nele. Gratidão por novas oportunidades, novos começos, novas chances. Senhor Jesus, obrigado porque andas conosco não apenas nas vitórias, mas também nas derrotas. Não apenas nos dias de sol, mas também nas noites escuras. Não apenas quando sentimos Tua presença, mas também quando parece que estás distante. Obrigado porque Tua presença não depende dos nossos sentimentos, mas da Tua promessa que é fiel. Pai, gratidão porque podemos confiar em Ti completamente. Confiar não significa entender tudo, significa descansar em quem Tu és mesmo, sem entender o que estás fazendo. Obrigado porque não precisamos ter todas as respostas, porque podemos viver com mistérios não resolvidos.
porque podemos aceitar que teus caminhos são mais altos que os nossos. Obrigado, porque quando confiamos assim, a paz vem. Deus de provisão, obrigado porque supres cada necessidade. Não necessariamente cada desejo, mas cada necessidade verdadeira. Obrigado porque conheces o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Gratidão, porque tua provisão vem de formas criativas, de fontes inesperadas, em momentos perfeitos. Obrigado porque nunca falhaste e nunca falharás. Senhor, obrigado porque nos deste comunidade. Não fomos criados para viver isolados, mas em relacionamento. Gratidão pela família que nos deste, pelos amigos que colocaste em nosso caminho, pela igreja que é nossa família espiritual. Obrigado porque quando um chora, outros choram junto. Quando um se alegra, outros se alegram. Quando um cai, outros levantam. Pai, gratidão porque nos amas com amor eterno. Amor que não depende do nosso desempenho, que não acaba quando falhamos, que não diminui quando pecamos. Amor incondicional, imerecido, inesgotável. Obrigado porque nada pode nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação. Pai Celestial, obrigado porque nos deste propósito. Não estamos aqui por acidente, não vivemos vidas sem sentido. Cada um de nós foi criado com intenção, para um propósito específico, para fazer diferença no mundo. Gratidão porque mesmo quando não vemos claramente esse propósito, podemos confiar que existe. Obrigado porque nos capacitas para cumpri-lo. Senhor Jesus, obrigado porque venceste o mundo. Isso significa que enfrentaremos tribulações, mas podemos ter ânimo porque tu já venceste. As batalhas que enfrentamos hoje já têm o resultado garantido quando lutamos ao teu lado. Gratidão, porque a vitória não depende da nossa força, mas do teu poder em nós. Pai, obrigado porque podemos terminar este dia com a consciência tranquila. Não porque somos perfeitos, mas porque somos perdoados. Não porque nunca erramos, mas porque confessamos e recebemos misericórdia. Gratidão, porque podemos deitar nossas cabeças no travesseiro hoje à noite em paz, sabendo que fizemos o melhor que pudemos e que tua graça cobriu o resto. Deus de esperança, obrigado porque o futuro é brilhante para quem confia em ti. Não porque não haverá problemas, mas porque estarás conosco em cada um deles. Não porque tudo será fácil, mas porque tua graça será suficiente. Gratidão, porque podemos olhar para frente com expectativa, não com medo. Obrigado porque os planos que tens para nós são de bem e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Senhor, obrigado porque nos transformas dia após dia. Não somos mais quem éramos ontem, não seremos amanhã quem somos hoje. Gratidão, porque o processo de santificação continua, porque não desististe de nos moldar, porque pacientemente trabalhas em nós. Obrigado porque um dia seremos semelhantes a Jesus. Pai, gratidão porque a oração funciona. Não é superstição, não é pensamento positivo, não é autoajuda espiritual. É comunicação real com um Deus real que responde de verdade. Obrigado porque temos incontáveis testemunhos de orações respondidas. Obrigado porque podemos confiar que as que ainda não foram respondidas serão no tempo certo ou terão um não que é para nosso bem. Pai amado, obrigado porque esta oração não termina aqui. Podemos continuar conversando contigo ao longo do dia, podemos voltar a orar quantas vezes precisarmos, podemos viver em atitude de oração constante. Gratidão porque orar não é apenas ajoelhar e fechar os olhos, é viver conscientes da tua presença a cada momento. Senhor Jesus, obrigado porque intercedes por nós à direita do Pai. Quando não sabemos como orar,
Quando nossa fé fraqueja, quando o inimigo nos acusa, tu estás lá intercedendo. Que conforto saber que Jesus ora por nós. Gratidão, porque essa intercessão nunca falha, nunca cessa, nunca é em vão. Pai, obrigado, porque podemos viver hoje em liberdade. Liberdade do pecado que nos escravizava, liberdade da culpa que nos condenava, liberdade do medo que nos paralisava. Gratidão, porque a verdade nos libertou, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Obrigado porque podemos andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por sabermos quem somos em Ti. Deus de glória, obrigado porque um dia veremos Tua face. Todas as orações terão sido respondidas, todas as lágrimas terão sido enxugadas, toda dor terá acabado. Gratidão porque a fé se tornará visão, a esperança se tornará realidade, o amor permanecerá para sempre. Obrigado porque vale a pena viver para Ti, vale a pena suportar as dificuldades, vale a pena permanecer fiel. Senhor, obrigado porque nos deste Tua palavra, a Bíblia que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Gratidão porque nela encontramos direção, consolo, correção, esperança. Obrigado porque Tua palavra não muda, não falha, não passa. Céus e terra passarão, mas Tuas palavras permanecerão para sempre. Pai, gratidão porque nos escolheste. Antes da fundação do mundo, nos escolheste em Cristo. Não porque éramos especiais, mas porque nos amaste. Obrigado porque esse amor nos alcançou, nos salvou, nos transformou. Gratidão porque agora somos Teus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que identidade gloriosa! Pai Celestial, obrigado porque nos deste o Espírito Santo, o Consolador que habita em nós, que nos guia em toda a verdade, que nos capacita para vivermos a vida cristã. Gratidão porque não estamos sozinhos nesta jornada, porque temos ajuda divina dentro de nós. Obrigado porque o Espírito intercede, ensina, consola, convence, transforma. Senhor Jesus, obrigado porque podemos começar e terminar este dia em Tua presença. A presença que alegra, que fortalece, que transforma. Gratidão porque na Tua presença há plenitude de alegria. À Tua direita há delícias perpetuamente. Obrigado porque buscamos primeiro o Teu reino e Tua justiça, e todas as outras coisas nos são acrescentadas. Pai, obrigado porque esta manhã marca o início de um dia cheio de possibilidades. Possibilidade de abençoarmos alguém, de aprendermos algo novo, de crescermos na fé, de experimentarmos Tua bondade. Gratidão porque não sabemos exatamente o que o dia trará, mas sabemos quem segura o dia em Suas mãos. E isso é suficiente. Deus de amor, obrigado porque Teu amor por nós é a base de tudo. Não oramos para conseguirmos Teu amor. Oramos porque já o temos. Não obedecemos para merecermos Teu amor. Obedecemos porque já fomos amados. Gratidão porque esse amor é a força que move o universo, é a razão da criação, é o motivo da redenção. Obrigado porque esse amor nos alcançou quando éramos ainda pecadores. Senhor, obrigado porque nos deste livre-arbítrio. Podemos escolher Te obedecer ou não. Podemos escolher Te buscar ou não. Podemos escolher viver para Ti ou não. Gratidão porque respeita as nossas escolhas mesmo quando são erradas. Obrigado porque mesmo quando escolhemos mal, não desistes de nós. Continuas nos chamando, continuas nos amando, continuas nos dando novas chances. Pai, gratidão porque hoje podemos escolher a vida. Podemos escolher pensar no que é bom, falar o que edifica, fazer o que é certo. Podemos escolher perdoar em vez de guardar rancor, amar em vez de odiar, confiar em vez de temer. Obrigado porque essas escolhas diárias nos transformam e transformam o mundo ao nosso redor. Pai amado, obrigado porque nos deste dons e talentos.
Cada um de nós recebeu algo único para contribuir com o corpo de Cristo e com o mundo. Gratidão porque nos criaste com propósito, porque há coisas que só nós podemos fazer da forma que fazemos. Obrigado porque não precisamos ser como ninguém, apenas ser quem tu nos criaste para ser. Senhor Jesus, obrigado porque nos prometeste vida abundante, não apenas vida eterna no futuro, mas vida plena agora. Gratidão porque podemos experimentar alegria verdadeira, paz profunda, amor genuíno, propósito claro. Obrigado porque a vida abundante não significa ausência de problemas, mas presença de Deus em meio aos problemas. Pai, obrigado porque podemos viver este dia com confiança. Confiança não em nós mesmos, mas em Ti. Confiança que não importa o que acontecer, estarás no controle. Confiança que trabalhas todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Gratidão, porque essa confiança nos dá coragem para enfrentar desafios, ousadia para sair da zona de conforto, paz para descansar em Tua soberania. Deus de misericórdia, obrigado, porque Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Não importa quantas vezes falhamos ontem, hoje temos misericórdia fresca. Gratidão porque não guardas rancor, não ficas lembrando nossos pecados confessados, não nos trata como merecemos. Obrigado porque Tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, obrigado porque nos deste a igreja, uma família espiritual onde podemos pertencer, onde somos amados, onde servimos juntos. Gratidão pelos irmãos e irmãs que caminham conosco, que oram por nós, que nos encorajam. Obrigado porque não fomos chamados para viver a fé sozinhos, mas em comunidade. Pai, gratidão porque podemos terminar esta oração sabendo que fomos ouvidos. Não porque oramos perfeitamente, mas porque Tu és um Pai perfeito que ouve seus filhos. Obrigado porque já estás trabalhando nas respostas, já estás movendo circunstâncias, já estás preparando bênçãos. Gratidão porque podemos confiar e descansar enquanto Tu ages. Pai Celestial, obrigado porque nos ensinaste a viver um dia de cada vez através de Filipenses capítulo 4. Obrigado porque quando aplicamos esses princípios, a vida muda. Quando nos regozijamos sempre, quando não andamos ansiosos, quando oramos por tudo, quando pensamos no que é bom, experimentamos a paz que prometeste. Gratidão, porque essa não é teoria, mas realidade testada e comprovada. Senhor Jesus, obrigado porque voltarás. Essa não é nossa casa permanente, não estamos destinados a ficar aqui para sempre. Gratidão, porque há um lar celestial esperando, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Obrigado porque a esperança dessa volta nos sustenta nos dias difíceis, nos faz perseverar quando queremos desistir. Pai, obrigado porque até lá nos capacitas para vivermos bem aqui, para sermos sal e luz, para fazermos diferença, para representarmos o reino. Gratidão, porque não nos deixaste aqui sem propósito, mas com uma missão: fazer discípulos, espalhar o Evangelho, demonstrar Teu amor. Obrigado porque nos deste tudo o que precisamos para cumprir essa missão. Deus de poder, obrigado porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Esse poder nos capacita para vencermos tentações, superarmos dificuldades, vivermos vidas que glorificam a Ti. Gratidão, porque não dependemos de força própria, mas de poder divino. Obrigado, porque esse poder age em nós para fazermos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, obrigado porque nos deste a armadura espiritual, cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Gratidão, porque equipados assim podemos resistir no dia mau e permanecer firmes. Obrigado, porque a batalha é espiritual, mas as armas que nos deste são poderosas.
Pai, gratidão porque enquanto vivermos, teremos Tua companhia. Quando formos jovens e quando envelhecermos, quando estivermos fortes e quando fracos, quando tivermos saúde e quando doentes. Obrigado porque prometeste estar conosco sempre, até a consumação dos séculos. Essa promessa sustenta, conforta e encoraja. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou seu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que precisa começar o dia em paz. Talvez seja um familiar que está ansioso, um amigo que está preocupado, um colega que está desanimado. Compartilhe esta mensagem e seja instrumento de bênção na vida de alguém. Escreva amém nos comentários para que eu saiba que você orou comigo e para que possamos formar uma corrente de fé. Sua declaração de fé encoraja outros irmãos e cria uma comunidade de pessoas que buscam a Deus a cada manhã. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. A cada dia, publicamos novas orações, devocionais e mensagens que vão edificar sua fé, fortalecer seu espírito e aproximar você de Deus. Não perca nenhuma mensagem que o Senhor tem preparado para você. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus hoje e sempre. Que você experimente a presença do Senhor em cada momento deste dia. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que você viva este dia confiando plenamente em Deus, descansando em suas promessas, regozijando-se em sua fidelidade. A bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e para sempre. Vá em paz, vá em alegria, vá na certeza de que Deus está no controle de tudo. Amém.